Olá, queridos irmãos. Hoje vamos estudar mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo Espírito Caibar Schutel e faremos a complementação com o livro Parábolas Evangélicas escrito pelo Espírito Rodolfo Caligares. E o tema do dia é a parábola do juiz iníquo. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente a ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículos 1 ao 8. A iniquidade é a falta de equidade, e a justiça revoltante. O iníquo é o homem perverso, criminoso, seja ele juiz, doutor, nobre, rico, pobre, rei. Na esfera moral, mesmo aqui na terra, não se distinguem os homens pelo dinheiro e pelos títulos que possuem, mas sim pelo seu caráter. O iníquo não tem caráter, ou, por outra, tem caráter iníquo pervertido. Mas ainda esse, quando tem de resolver alguma questão e o solicitante resolve bater à sua porta até que dê provimento ao seu pedido, para não ser incomodado e porque é iníquo, resolve com presteza o problema, não para servir, mas para ficar livre de continuar molestado. Foi o que sucedeu com o juiz iníquo, ante a insistência da viúva, de modo que a demora do despacho na petição da viúva foi causada pela iniquidade do juiz. Se este fosse equitativo, justo, reto, de bom caráter, cumpridor de seus deveres, a viúva teria recebido deferimento de seu pedido com muito maior antecedência. Seja como for, o despacho foi dado, embora a custo, após reiteradas solicitações e importunações cotidianas, e o juiz, apesar de iníquo, para não ser amolado, resolveu a questão. Ora, disse Jesus, ouve o que disse esse juiz iníquo, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam noite e dia, embora seja demorado em defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Se a justiça, embora demorada, se faz na terra até contra a vontade dos juízes, como não há de ser feita ela pelo supremo e justo juiz do céu? A deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens. Mormente na época que atravessamos, em que o Filho do Homem bate a todas as portas, inquire todos os corações e os encontra vazios de fé, vazios de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Antigamente havia juízes iníquos. Hoje pode-se dizer que nem só os juízes, mas até os peticionários são iníquos. A iniquidade lavra como um incêndio devorador, aniquilando as consciências e maculando os corações. Homens iníquos, lares iníquos, sociedade iníqua, governos iníquos, leigos iníquos, sábios iníquos, tudo isso devido à crença sacerdotal aos dogmas das seitas dominantes.
Mas o Senhor aí está, a destruir a iniquidade, e com ela os iníquos. Vamos à complementação. Conquanto diferente na forma, esta parábola se assemelha bastante, na essência, àquela outra do amigo importuno, registrada pelo próprio evangelista Lucas no capítulo 2, versículos 5 ao 13. Nesta, como naquela, Jesus nos exorta a confiar na justiça divina, na certeza de que, consoante o refrão popular, ela tarda, mas não falha. De fato, se mesmo homens iníquos, isto é, maldosos, perversos, insensíveis aos direitos do próximo, indiferentes à moral, como o juiz de que nos fala o texto, não resistem ao assédio daqueles que lhe batem à porta com insistência e, para verem-se livres de importunações, acabam resolvendo-lhes as questões. Como poderia Deus, que é perfeição absoluta, deixar de atender os nossos justos reclamos e solicitações? Se, malgrado todas as deficiências e fraquezas dos que na terra presidem aos serviços judiciais, as causas têm que ser solucionadas um dia, ainda que com grande demora. Por que duvidar ou desesperançar das providências do juiz celestial? Ele, que não é indiferente sequer à sorte de um pardal, que tudo sabe, tudo pode e tanto nos ama, negligenciaria a respeito de nossos legítimos interesses, deixar-nos-ia sofrer qualquer injustiça mínima que fosse? Não. Quando, pois, sintamos que o ânimo nos desfalece por afigurar-se que os males que nos afligem sobrecedem nossas forças, oremos e confiemos. Deus não desampara a nenhum de seus filhos. Se às vezes parece não ouvir as nossas súplicas, permitindo perdurem nossos sofrimentos, é porque a afeição do lapidário emérito, que se esmera ao extremo no aperfeiçoamento de suas gemas preciosas, também ele, sabendo ser a dor o melhor instrumento para a lapidação de nossas almas, nos mantém sob a sua ação enérgica mais eficiente, a fim de que sejam quebradas as estrias do nosso mau caráter, nos expulsamos de nossas mazelas e nos tornemos, o mais breve possível, dignos de ascender à sua inefável companhia. Sim, em todos os transes difíceis da existência, oremos e confiemos. Se o fizermos com fé, haveremos de sentir que, embora os trilhos da experiência que nos cumpre palmilhar continuem cheios de pedras e de espinhos, a oração, jorrando luz à nossa frente, nos permitirá avançar com segurança, vencendo incólumes e tropeços no caminho. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Um grande abraço.